Olá, seja bem-vinda à nossa primeira aula do nosso terceiro curso dos 27 perfis de personalidades. Sempre lembrando, 27 perfis, um curso individual com começo, meio e fim para cada um, com uma média de 8 a 9 aulas, ok? Então, nessa primeira aula, antes da gente iniciar, eu peço licença para reverenciar a divina consciência manifestadora de tudo que é. Peço licença e reverencio o seu eu superior para que juntos e juntas possamos compartilhar dos aprendizados e conhecimentos. E lá vamos nós. Hoje a gente vai iniciar o perfil 3, o número 3, e o perfil número 3 ele é exatamente o arquétipo do fervor intenso em um só ser. Foi assim que eu quis colocar, em um só ser. O que seria o fervor? O fervor, eu vou pegar um exemplo aqui, mais pegado à questão da religião. Sabe aquela pessoa que ela é fervorosa na religião, aquela pessoa que ela tem assim uma coisa assim extrema? É isso, é o fervor intenso em um só ser. Só que não é um fervor religioso. Não quer dizer que essa pessoa também não tenha uma religião e não tenha esse fervor na religião, mas é um fervor, ela é intensa em tudo. Tudo o que ela faz, ela tem um fervor. E vocês vão entender um porquê. Então a gente está falando de um dos três perfis que tem a ira na base da personalidade. Esse perfil número 3 também predomina as sensações físicas. Então tem pensamentos, tem sentimentos e emoções, mas as sensações físicas conversam com essa pessoa e essa pessoa conversa com as sensações e assim ela toma as decisões, assim ela tem a percepção da vida, assim ela processa as informações que a situação do dia a dia vai trazendo para ela. É mais interpretado através das sensações. O primeiro ponto que eu quero tocar aqui com vocês hoje é esse desejo intenso de transformar e renovar. Então, olha que interessante. Talvez aqui você fale, não, mas espera aí. O anterior, ele também queria ser o professor de todo mundo e ensinar todo mundo, Então, aquele, que é o número 2, ele queria ensinar as pessoas a fazer do jeito dele, porque ele sabe o jeito certo. Esse aqui, ele quer transformar, ele quer renovar. Então, o anterior, ele entende que a pessoa está fazendo errado e que ele sabe o jeito certo. Esse aqui, não. Ele tem uma vontade de impactar as pessoas e os ambientes. Ele quer gerar uma transformação por onde ele passa. Ele quer gerar uma transformação nos ambientes onde ele passa. Não apenas ensinar algo a alguém. É literalmente ter um impacto. Então, é uma energia apaixonada mesmo. Sabe aquela coisa da paixão? Porque a paixão ela é intensa, Quando a gente se apaixona, por algo, por alguém, Porque às vezes a gente acha que se apaixona só por pessoas, mas a gente se apaixona por ideias, se apaixona por hábitos, se apaixona por conteúdos, até por influencers, e a gente fica intenso naquilo, Só que essa paixão, essa intensidade, ela é direcionada ao quê? A mudanças. É um perfil de personalidade que vai fazer a pessoa, então, ela buscar impactar pessoas, impactar os ambientes, ela deixar marcas por onde ele passa. É aquele tipo de pessoa que é lembrada, ela não passa despercebida, E ela quer trazer, essas mudanças. E ela tem uma certa percepção mesmo, Ela sente, assim, ela vive, sabe, uma ideia de que ela tá numa missão especial, de que ela realmente tem uma missão de impactar os ambientes, as pessoas, de que ela tem uma missão de gerar essas mudanças, de que ela de alguma forma, ela foi escolhida para fazer algo importante aqui no mundo. E não, que todos nós não tenhamos algo aqui a oferecer no mundo, que não tenhamos uma mensagem, que não iremos causar impactos, mas para este perfil de personalidade, isso é uma coisa fundamental na experiência dessa pessoa. É como ela direciona as percepções, é como ela se vê nos lugares, então ela sente a responsabilidade de estar ali, sabe, tomando decisões e de gerando essas mudanças e de influenciando esses ambientes, sempre com essa energia, sabe, com essa intensidade e aquela coisa de que não acaba nunca a bateria, porque quando a gente está apaixonado a bateria não acaba nunca, Então, e eu tô aqui porque eu tenho uma missão com isso, o meu papel tá fazendo isso, eu tô aqui para isso, e fica essa coisa bem forte para essa pessoa. E se está fazendo para sentido para você até aqui, eu peço gentilmente que você possa se inscrever no canal, compartilhar, deixar o seu like e, gente, comentem, façam perguntas, sabe, tragam contribuições de algo que você já aprendeu, que você já vivenciou na vida, que tem a ver com esse perfil, se você está se identificando. Compartilha pra gente aprender juntos e juntas também. Isso é muito importante aqui para nossa jornada, tá bom?
Só que, além de essa pessoa, então, ela ter esse fervor, essa intensidade, essa paixão pelas mudanças, por impactar os ambientes, né? A ira dela, né, é esse motor. Então, essa energia dessa raiva intensa, né? Porque a ira é nada mais do que uma raiva intensa, né? Ela é o motor dessa paixão e dessa urgência, porque não é apenas, né, uma mudança e um impacto, é uma urgência disso acontecer, é uma coisa que tem que ser para ontem, que tem que ser agora, a gente não tem tempo a perder, e com essa bateria infindável, né, infindável, que não tem fim, uma bateria que não tem fim por conta dessa paixão. E nesse perfil de personalidade, a gente vai ver uma pessoa que é bem diferente do perfil número 1 e do perfil número 2, porque o perfil número 1 ele é perfeccionista, né? E ele tende a ser uma pessoa cordial, que às vezes fala até baixinho, uma pessoa tranquila. O perfil número 2 já é uma pessoa que às vezes pode soar um pouco mais arrogante, um pouco mais prepotente, mas ainda é uma pessoa que ela busca, né, ensinar o correto, o certo, que ela acredita, então ela tá ali tentando ser um modelo de virtude. Já o perfil número 3, ele expressa a raiva mesmo. Ele vai lá e xinga, e fala o que tem para falar, e explode e deixa o negócio ali no meio, mas com a convicção de que ele tem todo o direito de fazer isso. Por quê? Porque ele está fazendo a missão dele e ele se incomoda, sabe? Quando ele não pode fazer as coisas no ato. Então, ele tem essa sensação de que ele precisa agir agora, é para ontem, sabe? A gente já repetiu de ano muitas vezes, a gente está aqui repetindo de ano, a gente não pode perder mais tempo. Então, tende a ter uma impaciência, né, com a lentidão, entre aspas, né, ou a resistência das outras pessoas. Porque quando a gente fala lentidão, né, lentidão é comparado a quem, né? A pessoa está na velocidade dela. Mas esse perfil de personalidade, ele se incomoda muito com isso, com pessoas que são mais lentas que ele. Quando ele percebe que as pessoas estão resistindo, né, ele fica muito estressado, ele fica muito nervoso. Então, ele acaba, às vezes, até perdendo a linha, entendeu? E o que acontece? Às vezes a gente não sabe, né, qual que é o motivo, qual que é a razão pelo qual aquela pessoa está resistindo. Ela tem os motivos e as razões dela para estar resistindo, né? A gente pode, então, aprender a respeitar. A gente pode seguir o nosso fluxo, pode seguir o nosso caminho e a gente pode respeitar. Mas eu vou ser muito honesto para vocês, tá? Eu estou, né, aprendendo essa lição ainda. Eu ainda caio muitas vezes, sabe, nesse aprendizado, porque é desafiador, né? Quando a gente começa a entrar nessa, né, de que a gente tem uma velocidade e as outras pessoas têm que ter a mesma velocidade que a gente, quando na verdade, né, não é bem assim, né? E pra gente ir, né, em companhia, para a gente seguir juntos, às vezes a gente vai ter que ter paciência com algumas pessoas, até porque tem pessoas que têm paciência com a gente. Não quer dizer que você é obrigado ou obrigada, mas é importante a gente considerar isso, sabe? E esse ensinamento é um ensinamento que ele tá, assim, bem presente para mim, porque eu tô precisando aprender ele, sabe? Cada vez mais, assim, eu tô precisando aprender ele mesmo. Nesse daí eu tô, tipo assim, engateando. Então, eu tô aqui, inclusive, passando para vocês o conteúdo, a informação, assim, tal, né? E refletindo. Ao mesmo tempo que eu tô aqui, eu tô refletindo, sabe? Assim, o quanto que eu preciso melhorar nesse sentido. De aprender a ter mais paciência comigo, a ter mais paciência com as outras pessoas, para que eu possa ir aprendendo também a ir lidando com o tempo do outro. Mas, né, todos nós somos seres humanos e estamos aqui aprendendo, né? Outro ponto que é interessante, né, desse perfil de personalidade é exatamente o quê? Ele é mais reformador, então ele está mais querendo fazer reformas do que perfeccionista ou professor. Porque o professor está ensinando. O perfeccionista está tentando encontrar a coisa perfeita por si mesmo. O reformador não, ele não está naquela de ensinar alguém, ele está naquela de transformar. Ele está naquela de, existe outra coisa, a gente está aqui para fazer outra coisa. Então ele traz, sabe, esse foco mesmo em transformar essas outras pessoas que estão à volta dele, e ele não está focado em si mesmo nesse sentido. Então ele não está focado em transformar a si mesmo, porque ele entende que ele já está com a missão. Se ele já tem a missão, ele já é apropriado para aquilo. Então ele tem uma tendência a não realmente olhar para si. E desses 3 perfis, né, que são os primeiros, esse é o mais forte, entendeu? O primeiro, ele olha muito para si, se cobra muito, se julga muito, se puxa muito. O segundo, conscientemente, não. Mas ele quer ser uma pessoa em harmonia com a verdade, ele busca a verdade. E inconscientemente, ele também se cobra bastante. Esse daqui, ele já não olha tanto para si. Claro que depois, num outro momento, a gente vai ver como que é isso inconscientemente e tal, mas dos 3 é o que menos olha para si e que está mais nessa busca de transformação. O negócio dele é transformar,
é reformar o outro. E essa preocupação, né, que os outros dois têm com detalhes, o perfeccionista, que é o número 1, né, extremo nos detalhes. O número 2 também está ligado porque para ele é importante as coisas estarem em coerência com o jeito certo, a verdade. Já esse aqui, como ele está buscando uma transformação mais ampla, um impacto no grupo, um impacto maior, ele não está tão ligado aos detalhes. Ele está ligado mais a coisas que são maiores, que vai impactar grandes estruturas, né? Quando eu falo grandes estruturas, não precisa ser coisas tão grandes, mas grupos, né? Grupos e tal. Então ele não fica preso, sabe, a mínimos detalhes. E ele sente um certo prazer de ver o outro melhorar, né? Porque esse melhorar tem entre aspas, né? Por quê? Porque o melhorar é no ponto de vista dele. E é muito interessante, né? Porque quando a gente está fazendo isso, e gente, todos nós, né, caímos nessa, a gente acaba não percebendo que a outra pessoa, ela tem um outro perfil de personalidade que não é o nosso, e às vezes a gente está tentando levar a pessoa para um caminho que, para o perfil de personalidade dela, o que para nós seria uma melhoria, para ela vai desorganizar ela inteira, vai bagunçar essa pessoa, vai desestruturar essa pessoa, e a gente acaba não percebendo isso. Então a gente entra nessa, a gente acha que a gente está arrasando, a gente acha que a gente está melhorando, a gente acha que a gente está fazendo a melhor coisa do mundo, com aquele senso de missão, com aquele senso de comprometimento com o que está fazendo, e no final o que a gente está fazendo é desorganizando. Por quê? Porque existem muitos perfis de personalidade e todos nós, como eu já disse, somos a alma, né? Nós não somos o personagem, entendeu? Nós não somos, né, esse que a gente acredita que é. Nós somos a essência, né? Se você não quer usar a palavra alma, né, usa a essência, o eu interior, sabe, o eu profundo. Nós somos esse eu mais profundo. E esse personagem que a gente vivencia, cada perfil é um personagem com características diferentes. E o caminho de cura, que seria, no caso, o caminho de ir entendendo que eu não sou o personagem e entendendo como o personagem funciona, para aprender primeiro a lidar bem com as habilidades dele e ir melhorando os pontos que ele tem a desenvolver, para depois eu conseguir abrir mão do personagem, soltar o personagem e não precisar mais do personagem e seguir sem a necessidade do personagem. Cada vez mais entrando no meu eu interior, entrando, né, nessa minha essência, manifestando a alma, que é a verdade da vida aqui. E a personalidade apenas é um eu necessário que a gente desenvolve na infância para se adaptar. Por quê? Porque a gente precisou se adaptar à família. Todos nós passamos por isso, sem exceção. Nossos pais também, os avós e todos os nossos ancestrais. Só que nesse processo de descobrimento, a gente vai percebendo então que esse personagem ele é muito útil, ele tem muitas habilidades, ele tem muitas qualidades, ele tem muitas características positivas que nos favorecem na carreira, em relacionamentos, um monte de coisa, mas ele também nos limita porque ele segura a nossa essência. E nesse sentido, então, esse prazer de melhorar o outro ele precisa ser muito repensado, porque o que é melhorar para um pode não ser para a outra pessoa. Existem caminhos diferentes para cada perfil de personalidade, para se compreender e para depois acessar a verdade interior. E a conclusão que a gente chega, então, né, é que a intensidade, ela é sim, né, um dom poderoso, só que quando ela é usada para inspirar outras pessoas e não para pressionar outras pessoas. Porque quando a gente pressiona outras pessoas, primeiro, às vezes a gente nem tem autorização da pessoa para estar pressionando ela. A gente acha que está no direito de pressionar a outra pessoa, sendo que a gente nem perguntou, a gente nem se colocou, né, no lugar de saber se ela está afim de passar por aquilo. Porque sim, a gente cresce quando nós estamos sob pressão, com certeza. A pressão ela faz a gente crescer. Mas dependendo da quantidade, do volume de pressão, dependendo da estrutura da pessoa, tem uma quantidade específica de pressão que não faz bem, dali para frente começa a não fazer bem para ela. Então a pressão, assim como tudo, ela até um ponto ela favorece, depois de um certo ponto ela pode acabar prejudicando a pessoa. E às vezes esse perfil que está, né, lidando com essa intensidade, com essa paixão, ele não percebe que a outra pessoa às vezes já está no limite dela, para além do limite dela, e ele está vindo com uma energia que ele tem de sobra, porque a personalidade dele dá essa energia por conta dessa ira reprimida, dessa raiva reprimida, que na verdade aqui não está tão reprimida, né, porque ela está sendo exposta, e ele não percebe que essa energia que ele tem, o outro não tem. Não é que o outro não tem o potencial de crescimento, o outro tem, mas de uma maneira diferente, com uma pressão diferente, de uma forma diferente. Então, esse dom da
intensidade, ele é bom quando ele está sendo usado para inspirar as pessoas, quando a gente está pressionando as pessoas, sobretudo sem autorização delas ou sem feedback, perguntando sempre se ok, ou se a pessoa quer ir mais tranquila e tal, ou na melhor das formas, né, esperar que a pessoa peça para a gente uma ajuda para que a gente possa introduzir algo ali. A gente começa então com essa, né, abertura de percepção, reconhecer que esse fervor, ele pode ser então esse combustível de uma transformação que é positiva. Só que o primeiro passo, né, que a gente precisa para transformar esse fervor, essa intensidade, toda essa coisa dessa missão em uma transformação positiva, é a gente conseguir equilibrar, sabe, essa energia. Porque se a gente equilibra essa energia, e equilibrar é uma coisa diária, não é uma coisa que a gente faz um dia, descobriu e sempre vai fazer. Equilíbrio é uma coisa diária, que a gente vai todo dia refazendo isso, para a gente ir encontrando essa sabedoria, que é perceber em cada pessoa, em cada situação, em cada contexto, aonde que é, sabe? E é desafiador, né? Porque às vezes a gente vai muito fraco, às vezes a gente vai muito forte, às vezes a gente não vai, às vezes a gente vai quando não deveria ir. E a gente vai aprendendo isso, né? A gente vai aprendendo com a observação, com o estudo, observando outras pessoas, passando pelas experiências, né? A gente não quer, né, o tempo todo, né, entre aspas, errar, mas às vezes a gente vai errar. Mas é importante, então, a gente ter esse olhar, sabe, de que é sim algo positivo, esse fervor, desde que ele seja entendido como uma fonte de inspiração, desde que a gente busque, então, equilibrar essa energia e chegando nessa sabedoria de entender quando, como, para quem, sabe, em que momento, qual que é a utilidade disso, e não apenas uma coisa automática que a gente entra, e é muito difícil, né, para quem tem esse perfil de personalidade não cair nisso, e todos nós temos um pouco disso, então é importante a gente ter essa clareza, que não é só uma pessoa que vivencia esse perfil de personalidade, todos nós temos um pouco de todos os perfis, um traço. E às vezes tem momentos que a gente entra nessa. Então, mesmo que a gente não seja esse perfil, é bom a gente estar atento quando a gente entra nessa e pegar esses conhecimentos para a gente poder ir aprendendo a lidar com isso. Mas, para finalizar, né, o nosso desafio dessa primeira aula, desse curso, é, antes, né, de nós corrigirmos um colega nosso que fez algo, o que a gente pode fazer? A gente pode respirar, sabe, daquela respirada. Vamos elogiar primeiro o aspecto positivo do que foi feito ali, sabe? Vamos elogiar. E só depois, se necessário e com a autorização da pessoa, a gente sugerir algo. Então, a gente respira, a gente elogia e a gente pergunta, se necessário, você aceita um feedback? Você aceita, né, uma consideração de possível melhoria? Mas também tomando muito cuidado com o que a gente vai falar depois. Não no sentido da gente também não ser honesto, não ser verdadeiro, mas no sentido da gente cuidar, né, da forma como a gente transmite a mensagem, para a gente transmitir essa mensagem com mais respeito, de forma mais singela, né? Acho que essa palavra é uma palavra muito boa, de forma mais singela. Assim eu acredito, né, que a gente pode contribuir mais com a pessoa e com a gente, até porque a gente pode construir relações mais agradáveis dessa maneira. Faça, né, essa experiência, eu sei que às vezes a gente esquece, depois na hora a gente já fez, não se culpe se fizer isso, mas assim que possível, vivencie essa experiência, coloca lá no seu caderninho para na próxima situação você já fazer isso, porque na próxima você lembra, na próxima fica mais fácil. E o nosso tema da nossa segunda aula vai ser os impactos da intensidade do fervor nos relacionamentos. Então, na nossa segunda aula, a gente já vai falar sobre relacionamentos, já vai entender um pouquinho mais como que essa intensidade, né, como que esse fervor, ele vai afetar os relacionamentos de quem vive esse perfil de personalidade, né, sobretudo, mas também, né, quando nós temos esse traço, quando a gente manifesta ele, né, o que acontece nas nossas relações quando a gente se perde um pouquinho nesse sentido. Agradeço a sua presença até aqui, peço gentilmente que você possa se inscrever no canal, deixar o like, comentar, compartilhar. Aqui embaixo tem o meu contato, caso você queira fazer mentoria, caso queira receber um acompanhamento meu, terapêutico, algo do tipo. Tem o link dos cursos também que eu ofereço, o curso completo das 27 personalidades, porque esse aqui é um curso introdutório, o curso completo da Hotmart é uma outra profundidade, pego na sua mão desde o início, vou introduzindo e te levo para essa compreensão. E também o curso para quem sofre com a ferida da rejeição, para quem já foi rejeitado, se sente rejeitado ou rejeitada, sofreu alguma rejeição na vida, não conseguiu lidar, esse curso ele é ideal e são preços extremamente acessíveis e bacanas. O curso das 27 personalidades ele tem um preço, né, um pouco superior ao curso da ferida da rejeição, mas assim, tá num valor muito acessível mesmo pelo conhecimento que tem ali. Tenho certeza absoluta, convicção total, ok? Então,
Muito obrigado pela sua presença. A gente se vê amanhã na nossa segunda aula e tchau, tchau.